Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: por que engordar é um processo de envelhecimento? Vamos entender como é que isso funciona. Vamos lá, mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou especializado em bioquímica nutricional e pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo. E em medicina, em bioquímica nutricional, a gente vai estudando o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reação química, metabólica e catabólica. E com isso a gente entra em medicina ortomolecular, que é a parte da ciência que a gente consegue pesquisar de forma combinando cada nutriente dos alimentos, e com isso a gente consegue evitar, curar e prevenir algumas doenças. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então, quem está acompanhando o canal já há mais tempo, sabe que eu fiz o vídeo sobre os 3 processos de envelhecimento. Isso foi para explicar que todas as doenças da idade, elas estão ligadas a 3 processos de envelhecimento, que começam entre 30 e poucos anos nos homens, variando de pessoa para pessoa, porque tem diferença de genética, e nas mulheres entre 27 e 30 e poucos anos, 28 e 32. E a explicação científica disso, para quem não sabe, que essa mudança do metabolismo que gera os 3 processos de envelhecimento, um deles é a queda do metabolismo, né? É que a nossa espécie, ela vivia 30 e poucos, 38, 40 anos, 35 no máximo, quando a gente ainda estava naquela fase sem os processos de cocção, sem domínio do fogo totalmente, e sem agricultura, sem esses processos. Então, basicamente, a gente comia carnes crua de caças, né, e sempre fresca, porque a nossa espécie nunca comeu carne estragada. Então, enquanto estava fresca, dava para comer, comia. Passou, o gosto alterava, já começava o apodrecimento, nossa espécie não conseguia comer. E frutas que se conseguia coletar. Então, basicamente, isso. E aí, está ligado aos outros 2 processos. Então, um dos processos é a queda do metabolismo, que é justamente que está ligado ao fígado, né? Que é o principal processo, é o principal órgão que controla todo o processo digestivo nosso. Então, ele consegue absorver gorduras, açúcares, metabolizar e fazer todas as conversões e reações de gorduras e açúcares. Só lembrando, quando a gente fala açúcares, né, está falando no plural, nós estamos falando de glucose, frutose, sacarose, que foi incorporada depois, que é o açúcar da cana, foi com os processos mais industrial que a gente conseguiu extrair a sacarose. Lembrando que sacarose é formada por glicose e frutose, frutose é o açúcar das frutas, e glicose é o açúcar do mel, que a gente já comia, e açúcar dos amidos, tá? Então, amido é açúcar do mel. Vai ter um vídeo explicando só sobre isso, mas ainda não cheguei nele não. Então, dentro dos 3 processos de envelhecimento, só um resumo rápido. Então, era a queda do metabolismo, que é esse processo do fígado. Então, a nossa capacidade de digerir, queimar gorduras, então fazer a digestão rápida de gorduras e açúcares. O outro processo de envelhecimento era a perda da microbiota digestiva, que também ocorre na mesma faixa etária, quando suas bactérias digestivas se tornaram mais fortes, mais fracas, e ela está ligada, para quem não sabe, já fiz explicação. É essa a razão que dificilmente após os 30 anos você tem cárie, porque as bactérias digestivas mais fortes, que ficavam até na boca, em todo o trato digestivo até o intestino, ela está ligada àquela bactéria Streptococcus buccalis e outras variantes dela, que justamente tem capacidade de digestão de proteína muito rápida, proteína animal. Então ela tem uma capacidade, se você faz uma comparação em relação a uma lactobacilo, que é a bactéria do leite, que você consegue comprar até no supermercado para você tomar, no formato de Yakult, ou leite pasteurizado também, que é o leite que eu indico aqui, né? Tanto é o leite da vaca lá que você pega lá da fazenda, que só ferveu, como o leite pasteurizado que já vem o lactobacilo.
Então, as bactérias digestivas que você nascia com ela, que são as mais fortes, são as causadoras da cárie. Então, após os 30, você perde essa bactéria digestiva. Essa também é a razão por que você praticamente não tem cárie após os 30 anos. Dificilmente alguém tem cárie após os 30 anos. Você vai ter outros problemas bucais, mas cárie não vai ter. Então, segundo processo era a perda da microbiota digestiva. E o terceiro processo de envelhecimento é que também o seu intestino perde, que é considerado um filtro molecular, que só passa moléculas e nutrientes, ele perde capacidade de absorção com a idade, mas não perde muita, nas minhas pesquisas apontaram que é uns 20 e poucos por cento no máximo. Então são só esses 3 processos de envelhecimento. Com esses 3 processos de envelhecimento, você vai ter todos os problemas de saúde ligados a isso aí. Por quê? Porque para de absorver nutrientes, a decomposição proteica é mais lenta e assim sucessivamente. Vamos lá. Então, o engordar, ele está ligado a esse primeiro processo de envelhecimento que eu citei, que é a questão da queda do metabolismo no fígado. Não obstante a isso, quando você engorda naturalmente após os 30, é um processo de envelhecimento. Mas vamos entender. E por que tem gente que não engorda quase nunca? Chega a velhice, vai ter outros problemas de envelhecimento, mas não engorda. Bom, aí tem aquela explicação dos 7% de pessoas, 7, 8% ali mais ou menos, são as pessoas que mantêm um metabolismo bom independente da idade. Então, dificilmente eles vão engordar, mas vão ter outros envelhecimentos, vão ter osteopenia, sarcopenia, outros problemas do envelhecimento, mas não vai engordar muito. Isso é fator genético. Assim como a boa notícia e a ruim notícia é que tem 6 a 7% de pessoas que não engordam, e tem uma má notícia, que existe umas 7 ou 8% de pessoas que têm uma facilidade muito grande de engordar. Então, são aquelas pessoas que, mesmo muito novo, estão com o metabolismo estragado. Para piorar, né, tem a questão de uma alimentação muito fraca, muito ruim, muito desequilibrada, muito alimento industrializado, muita coisa que não tem nada a ver com o que o seu corpo pede. Você que está colocando para dentro excesso de alimentos ultraprocessados, seja sucos, refrigerantes, cerveja, cachaça, proteína industrializada como embutidos, salsicha, presunto, isso aí é um absurdo. Então, essas coisas estragam muito mais ainda o metabolismo, porque você sobrecarrega seu metabolismo para fazer digestão de coisa que o seu corpo não pede. Infelizmente, a verdade é essa. Como o meu canal não tem rabo preso com ninguém aqui, eu tenho que botar o dedo na ferida, né? Então, a verdade é essa. Então tem 8%, 10% de pessoas que engordam com muita facilidade. Os outros que engordam aos 30 e poucos anos, começam a engordar. Esse é o processo normal da maioria. A grande maioria, os quase 80% da população é assim. Depois dos 30 e poucos anos, começa a engordar. E aí está na faixa dos que o metabolismo é normal, mas muda com a idade. Isso é fato, não tem como mudar. Então, 7 a 8% o metabolismo é bom a vida inteira, então não tem facilidade para engordar. Uns 7 a 10% são pessoas que têm o metabolismo muito estragado desde novo e engordam com facilidade. E a grande maioria é esses que só engordam após os 30 e poucos anos, que é normal dentro do processo de envelhecimento. E a boa notícia é que engordar dá para reverter se você passar a fazer uma alimentação com foco e não engordar, né? Então você volta para aquilo que eu sempre falo, a alimentação mais ligada à origem, carne, leite, ovos, frutas. Quando eu falo leite, eu não estou falando leite de caixinha, eu estou falando leite saudável, leite sem conservante, leite pasteurizado integral, que é um alimento completo, e evitar alimentos muito ultraprocessados, comer uma alimentação rica em fibras, frutas. Então, e a outra coisa é que eu, particularmente, vou bater nessa tecla sempre, que a amida não é alimentação de origem. Ele é um alimento importante, mas depois dos 30 anos, dificilmente você pode adotar o amido como um alimento regular, porque senão você não vai ter saúde sempre, porque vai causar um monte de coisa. Amidos são os causadores de uma grande quantidade de doenças
que as pessoas não falam, porque fica parecendo que tem medo de colocar o dedo na ferida, porque é a alimentação das pessoas de menor custo. Então, quando você vê que as pessoas mais de menor renda são as pessoas que alimentam muito de amido. Então, ele é causador de um monte de doença que eu nem enumerei todas aqui ainda. Então, você foge desse tipo de alimentação e consegue emagrecer. Meu método de emagrecimento mesmo é só chegar lá. Melhor método de emagrecimento dentro aqui do canal, você vai saber exatamente o que é. E dá para emagrecer muito bem, fazendo atividade física, combinando, e você emagrece bem. Então, dentro das coisas que eu estava falando, então o engordar naturalmente após os 30 é o processo de envelhecimento que está ligado à queda do metabolismo. Dá para fazer uma alimentação sem amido, sem embutidos, que são os dois causadores de obesidade, e mais bebidas alcoólicas, cachaça, que são os destilados e tal. Então, tirando tudo isso, você vai evitar 90% dos problemas de saúde. Então, em medicina ortomolecular é onde a gente chega. A única alimentação saudável para a gente, que é não inflamatória, é aquilo que eu já falei, que é a alimentação de origem, basicamente carne, leite, ovos, frutas, e o que a gente chama de prebióticos, que a maioria são frutas, que são, o pessoal se classifica como legumes, né, mas biologicamente são flores comestíveis, como brócolis, couve-flor, tubérculos, como palmito, cenoura, beterraba, que é, no caso, palmito é miolo do caule, não é nem extensão do caule, e a cenoura e beterraba na verdade, um tubérculo, então, por exemplo, é uma extensão do caule. Então, você faz uma alimentação mais rica nisso, mais rica em frutas digestíveis, leites de origem, dá para você se alimentar bem, comendo carnes de origem, ovos, leite, e não ter nenhum problema, e você vai ter uma alimentação saudável. É claro que com a idade tem alguns suplementos que devem ser incorporados que você não consegue fazer. E dá para se livrar de um monte de doença causada pelo processo de envelhecimento, ligada a esses 3 processos de envelhecimento. Você adapta a sua alimentação e você vai ter problema. Então, o que eu queria te explicar é isso. A obesidade ou engordar é um processo de envelhecimento, mas é o mais fácil de você reverter, é só querer. E só que quando você deixa engordar, vem atrás um monte de outros problemas. Então, pressão alta, triglicérides, diabetes, tá tudo ligado a isso aí. Embora algumas pessoas desenvolvam diabetes sem engordar, porque é independente do metabolismo, que vai estar ligado a outra coisa lá do intestino, mas eu ainda não expliquei todo o mecanismo da diabetes, então fica como assunto para outro vídeo. O assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe, me ajuda a compartilhar o canal aí para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas, curtindo, dando um joinha aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!